capítulo de número 21. Mateus, capítulo 21, versículo de número 12. Quero pensar mais algumas coisas com você, como igreja. Iniciei essa linha de pensamento. Fomos ministrados pela manhã por esse texto, essa palavra. Tem muito mais coisas no meu coração que eu quero partilhar com a igreja nessa noite. Se você puder, depois ouça a mensagem que nós ministramos pela manhã, está no nosso canal Aliança RP pelo YouTube. Vale a pena você parar um tempo para poder ouvir tudo que Deus falou conosco. E tenho certeza que assim será nessa noite também, em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículo de número 12 em diante. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Novamente o versículo 13. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em um covil de salteadores. Pai, muito obrigado pela Tua palavra lida mais uma vez nessa noite. Tua palavra é tão viva, é tão eficaz, é tão poderosa. Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. Tua palavra refrigera a nossa alma, nos guia pelas veredas da justiça por amor ao Teu nome. A Tua palavra é como vento forte. Tua palavra, Deus, é como o vento que destrói os cedros do Líbano. Tua palavra é poderosa, ela é majestosa, ela é gloriosa. A Tua palavra entra nos lugares mais profundos do nosso ser. Ela é apta para nos instruir, ela é apta para nos corrigir quando saímos do caminho, ela é apta para nos disciplinar a permanecer no caminho, e ela é apta a nos educar a nunca mais sair do caminho, Deus. Ah, Deus, nós pedimos nessa noite que mais uma vez o Teu Espírito Santo revele a Tua palavra em nossos corações. Que o Senhor possa criar esse ambiente aqui, criar, Deus, essa ambientação da manifestação do Teu Espírito, enquanto essa palavra é ministrada, que como uma espada, ela possa penetrar nos lugares mais profundos de cada um de nós aqui nessa noite. Assim oramos e somos gratos pela leitura da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, eu quero caminhar dentro desse texto com você. Falei pela manhã e confesso que esse é um dos textos que eu nunca tinha ministrado num culto público como esse. Já tinha meditado várias vezes, lido várias vezes, mas nunca parei para poder buscar ao Senhor uma mensagem para nós, tanto primeiramente para a minha vida pessoal, como depois garimpar para que a gente pudesse aprender dentro desse texto verdades eternas para cada momento que estamos atravessando na nossa vida pessoal, na nossa vida vocacional, nossa vida profissional, em todas as áreas das nossas vidas. Mas me peguei nesses últimos dias pensando sobre esse texto e sobre o momento que nós vivenciamos como igreja ou como ministério. Eu falei domingo passado sobre vontade enfraquecida, sobre o texto do Getsemane, de Mateus 26, principalmente o versículo 41, quando Jesus está com os 3 discípulos lá e agonizando naquele momento, lidando com um culto no Getsemane, aquele culto que é o prelúdio da crucificação, o momento mais importante, apoteótico antes da crucificação de Jesus, aonde ele vence todos os medos, todas as crises, e ele leva Pedro, Tiago e João para poder estar com ele, e nem por uma hora eles conseguem vigiar. E Jesus então fala para eles: olha, eu trouxe vocês aqui para um momento tão importante do culto, para nós vivenciarmos uma experiência em Deus, encontrarmos uma resposta no Senhor, mas vocês dormem, vocês não suportam o peso do que está acontecendo, não discernem o ambiente, não discernem o momento, não fazem uma leitura espiritual do que está acontecendo, porque vocês estão caindo em tentação.
Vigiem e orem para que não caiam mais. A carne é fraca, o espírito está pronto. E eu ministrei sobre isso. Quando a fraqueza entrou na nossa vida, quando a vontade está enfraquecida, que nós estamos tão cansados e tão exaustos, que nós não temos mais tempo para nada, a não ser ficar dormindo espiritualmente. Eu falei quando nós não reagimos mais à palavra, não reagimos mais ao culto, não reagimos mais à presença de Deus, não reagimos mais à presença de Jesus. Interessante que o texto do Getsemane, principalmente no livro de Lucas, capítulo 22, eu acho que é o versículo 46, diz que depois de Jesus ter suado gotas de sangue e ter orado por 3 vezes, e os discípulos caírem em tentação porque não vigiaram, um anjo aparece naquele lugar e restaura, renova as forças de Jesus, ao ponto de ele acordar os discípulos e dizer: vamos, a minha hora é chegada. E eles saíram entoando um cântico ao Senhor. Mas eles não discernem o ambiente, eu falei sobre isso. Quando a nossa vontade em relação às coisas de Deus está tão enfraquecida, que nós trocamos 1h30 de culto por qualquer outro programa, que nós trocamos uma meditação na palavra por qualquer bom filme, que trocamos um tempo maior de portas fechadas e buscar ao Senhor por qualquer outro encontro com qualquer pessoa, e nós vamos fazendo com que a nossa vontade fique enfraquecida. O texto que nós lemos aqui é um dos momentos mais inusitados da Bíblia. É o único momento que você vai ver Jesus com um chicote na mão. E nesse momento ele vai virar a mesa, ou as mesas no templo. Jesus chega no templo para o culto. Um culto como esse é Páscoa, tempo da ceia, celebração, comunhão. E na ceia cada um traz o que tem para partilhar para o culto e coloca em cima da mesa. E Jesus, quando chega, ele enxerga um cenário completamente desconectado do que é de fato um culto estabelecido por Deus. Ele vê os cambistas, as pessoas enganando os crentes. Ele olha a desmotivação do coração das pessoas, as pessoas despreparadas para poder entrar na presença do Senhor. Você sabe que no templo existiam os pátios externos, os átrios, depois o Santo dos Santos, depois o Santíssimo Lugar. E ali é onde era todo o comércio realizado, e era de forma lícita, estabelecido pela lei, mas eles distorceram o conteúdo do culto. Eles deixaram de cumprir os princípios, os valores e as verdades em relação ao que é verdadeiramente prestar um culto ao Senhor. E Jesus então vai trazer uma lição importante para cada um de nós que estamos aqui, para prestar um culto ao Senhor. Mas não um culto só por liturgias, só por boas regras, só por boas maneiras, mas para sondar o modo, a motivação, o nosso coração, que vai importar muito mais do que qualquer outra coisa que a gente fizer aqui nessa noite. Então eu quero que você pense nesse culto, Jesus entrando aqui nessa noite, cultuando com a gente. Ele está aqui, pelo Espírito Santo de Deus. Mas ele olhando para cada um de nós, e ele perguntando: o que você veio oferecer a mim aqui nessa noite? Qual foi o motivo que você saiu da sua casa? Qual foi o propósito que te trouxe aqui? Por que você veio cear nessa noite? O que você trouxe para o culto? Qual é o sacrifício que você trouxe? A primeira verdade que eu ressaltei de manhã é a motivação do culto. Jesus começa o texto dizendo: tendo Jesus entrado no templo, expulsou os que vendiam, os que compravam, também derribou as mesas dos cambistas, as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse: ei, essa casa, está escrito, e é uma profecia de Isaías, será chamada casa de adoração, de celebração, casa de quebrantamento, casa de arrependimento, de conversão de vidas, de mudança de atitudes, de mudança de hábitos. Todos quantos chegarem aqui terão uma experiência profunda com Deus. Ele está dizendo: não tem outro sentido ser igreja, não tem outro significado cultuar, se não for essa casa chamada casa de oração. Porém, vocês se perderam no processo. Vocês se desconectaram da essência. Vocês se perderam em algum momento do caminho como igreja. E vocês estão fazendo algumas barganhas, algumas trocas, algum tipo de comércio. E isso não tem sido bom, porque esse tipo de culto mata.
Não é um tipo de culto que traz vida. Não é um tipo de culto que traz transformações. Não é um tipo de culto que alegra o meu coração. Não é um tipo de culto que eu recebo. Existe um modo correto, uma forma correta, um coração correto, uma motivação correta. Existe um alinhamento para você vir e criar todo esse ambiente e me cultuar e entrar na minha presença. E o texto começa a ensinar para nós que Jesus pega um chicote. Ele pega muitos couros, entrelaça, e ele sai derribando tudo que está lá pela frente. E uma indignação santa toma conta do coração dele. O tema da minha mensagem nessa noite é a indignação santa. É quando Deus está indignado com a gente. É quando Jesus vai virar a mesa do nosso coração. Vou te dar uma boa notícia nessa noite. Jesus vai virar a mesa do seu coração. Se a tua mesa está organizada, se a motivação do seu coração está alinhada, se aquilo que você tem no seu coração está completamente alinhado com os princípios e as verdades de Deus, fique tranquilo, a tua mesa vai ficar intacta. Mas se você colocou coisas na mesa do seu coração que desonra, que desagrada, que está desalinhado com o que Deus tem para você, pela misericórdia, pelo grande amor que Ele tem por nós, Ele vai derribar essa mesa e vai fazer com que a gente restaure o altar do nosso coração nessa noite, em nome de Jesus. Você sabe que o culto é celebrado uma vez por ano, o culto da Páscoa. É um estatuto perpétuo estabelecido a partir do Êxodo, quando eles saem do Egito. E qual que é a ordem do culto da Páscoa? Mate um cordeiro, cevado, cultivado com vocês em família. O melhor cordeiro, o sem mancha, o sem mácula, o sem defeito. Derrame o sangue numa bacia, pegue o hisopo, passe sobre os umbrais. O anjo da morte passará a noite. A casa que estiver protegida debaixo do cordeiro morto, reunido em família, o sangue nos umbrais passará por cima, Pessá. E a morte, a destruição não chegará nessa casa. Isso eu quero que vocês estabeleçam como estatuto perpétuo. O povo de Deus vai celebrar a Páscoa perpetuamente, no 14º dia do mês de Nissan. E assim acontece. Todos os anos, eles ao subirem para cultuar ao Senhor, para a expiação dos pecados, a oferta que eles levavam, o sacrifício para poder entrar na presença de Deus, para prestar um culto correto ao Senhor, era esse. A família ficava o ano todo cevando o cordeiro. Era o primeiro da cria. Era o mais bonitão. Era o cordeiro que ia ser cuidado como um pet nos dias de hoje dentro de casa. Domesticado. Por quê? Se ele ficasse no meio do rebanho com os outros cordeirinhos, pode ser que ele seria mordido, pode ser que ele seria machucado, a carne dele seria ferida por um outro cordeiro ou qualquer outro bicho, picado por bicho. Pode ser que nas brincadeiras dos cordeirinhos ele perdesse do olho, a visão. E não podia ter mácula nenhuma, nenhum tipo de osso quebrado, para se apresentar ao Senhor. Escute, tudo que está acontecendo aqui é uma simbologia, uma tipologia, um arquétipo da vinda de Cristo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tudo que está no Antigo Testamento, o autor de Hebreus diz que é uma sombra das coisas vindouras, é princípios que nós precisamos continuar praticando. Agora no Novo Testamento, a gente não precisa mais ter o cordeiro dentro de casa. Agora no Novo Testamento, a gente não precisa mais ter o animal. Não precisa mais de sacrifício de sangue. Não precisa mais de derramamento de sangue. Porque agora nós temos o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O nosso Cordeiro Pascal, Jesus. Mas eu preciso cultivar um relacionamento diário com o Cordeiro. Se eu não tiver o Cordeiro em casa, se eu não tiver o Cordeiro no dia a dia da minha vida, se eu não desenvolver um relacionamento íntimo, um relacionamento pessoal com o Cordeiro, então eu vou perder a oportunidade de, em todos os cultos que eu vier, eu perder a chance de prestar um culto correto ao Senhor. E na lei, em Deuteronômio 14, vai nos ensinar que era possível. Se você estava muito distante do templo, então você podia pegar o cordeiro que você trabalhou o ano todo, guardou o ano todo, separou o ano todo, cuidou o ano todo,
cultivou ele o ano todo, cevou o ano todo, que você vendesse por um valor, levasse o dinheiro na viagem para não carregar os animais, chegasse no templo, você poderia comprar um outro cordeiro pelo mesmo valor que você comprou. E você poderia apresentar em sacrifício esse cordeiro ao Senhor. E aqui começa o problema. Qual que foi a dificuldade encontrada por Jesus? Quando ele chega nos pátios externos, ele chega nos átrios, a muvuca está armada. Eles estão vendendo cordeiros. Mas antes disso, eles estão trocando o dinheiro que eles venderam por moedas pagãs. Porque a única moeda que era aceitável por esses cambistas aqui, era uma moeda pagã, que era proibida. Só tinha um tipo de moeda que era aceita naquele momento. E eles trocavam por valores exorbitantes, de um juro exorbitante. Então eles eram completamente lesados, mas não tinha mais como voltar para casa. Uma vez por ano, eles precisam apresentar culto ao Senhor agora, precisa ter sacrifício. Então eles submetiam a trocar o dinheiro com uma moeda pagã, e a partir de agora, a comprar qualquer tipo de cordeiro que estava vendendo naquele ambiente. O cordeiro com defeito, o cordeiro com o olho furado, o cordeiro com a pata quebrada, o cordeiro que está comprometido no seu desenvolvimento. Como ele não tinha mais como voltar, aqueles cambistas diziam o seguinte: olha, já está acertado com o sacerdote desse turno, que ele vai aceitar a tua oferta, do jeito que você entregar para ele. Afinal de contas, não tem nenhum problema, você oferece do jeito que você quer, da forma como você quer, no momento que você quer, você já pagou por isso, então faça o culto do jeito que você quer. E muitos deles estão oferecendo um culto a Deus, com dinheiro pagão, com oferta pagã, e achando que Deus está recebendo desse culto. Eu vim dizer para você, e é uma pergunta nessa noite: que tipo de culto que nós temos oferecido a Deus? Quando você sai da sua casa, o que você traz para oferecer ao Senhor nessa noite? Quais são os critérios que você tem no seu coração para culto? Qual é o tipo de oferta? Escute, quando eu falo de oferta, eu não falo de dinheiro. Quando eu falo de oferta, eu não estou falando pôr a mão no seu bolso nessa noite. Eu estou falando oferta daquilo que está no seu coração. O que nós viemos entregar aqui nessa noite? E Malaquias, ele vai denunciar todo esse problema. Em Malaquias 1, versículo 6, a Bíblia diz assim: o filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vós dizeis assim: em que desprezo nós o seu nome? Desprezamos nós o teu nome? Versículo 7: ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais: o que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animais cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo, o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos exércitos. Versículo 9: agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça, mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa, diz o Senhor dos exércitos. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas do templo, para que não acendesses debalde o fogo no meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos exércitos, nem aceitarei da sua mão a sua oferta. Mas desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso, e trazido ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos exércitos. Mas vocês profanais, quando dizeis: a mesa do Senhor está imunda, e o que nela se oferece, isso é a sua comida, é desprezível. E dizeis ainda: que canseira, e me desprezais, diz o Senhor dos exércitos. Vós ofereceis o dilacerado, o coxo, o enfermo, e assim fazeis a oferta.
Aceitarei eu isso da sua mão? Diz o Senhor, pois maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete oferecer ao Senhor um defeituoso, porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos exércitos, o meu nome é terrível entre as nações. É difícil dar um glória a Deus nessas horas mesmo. Escute o que Deus está nos dizendo aqui nessa noite. Que a oferta não está separada do ofertante. Você só trazer dinheiro aqui porque a igreja precisa e ela precisa. Você só trazer dinheiro aqui porque a obra de Deus tem que avançar e precisa avançar. Não tem sentido ou significado chamar isso de culto. Sabe por quê? Porque Deus não está interessado no meu e no seu dinheiro, no meu e no seu cabrito. Ele está interessado no meu e no seu coração. A oferta está condicionada ao coração do ofertante. Entenda uma coisa aqui nessa noite. Tudo que você está fazendo aqui nessa noite, tudo que você está fazendo lá desde o estacionamento, a introdução, a integração, os irmãos do espetinho, os irmãos da Aliança Kids, os irmãos da recepção, os pastores, a diaconia, os irmãos da adoração, os irmãos da mídia, da transmissão, os irmãos da projeção, todo mundo que está servindo aqui, só tem um sentido Deus receber o nosso culto nessa noite, se Ele já recebeu o nosso coração. Deus não está preocupado com o nosso serviço se antes Ele não tiver acesso ao nosso coração. Muitos de nós estamos ofertando grandes coisas, barganhando com Deus, nos tornamos verdadeiros cambistas na fé, para tentar encontrar agrado tanto das pessoas quanto de Deus. E o que Deus está pedindo para nós nessa noite é: dai-me, meu filho, o teu coração. Porque se Ele tiver o teu coração, Ele vai ter todas as áreas da sua vida. A Bíblia diz que quando Abel e Caim foi entregar a oferta ao Senhor, Deus olhou o coração de Abel e aceitou, e olhou o coração de Caim, a sua motivação, e rejeitou. Não importa a quantia, não importa os dons, não importa os talentos, não importa as habilidades, não importa o conhecimento, não importa nada que você faça, se Deus não se agradar do seu coração. Cara, dá para chegar num culto e comprar o melhor bezerro, dá para comprar o melhor cordeiro, dá para comprar as melhores pombinhas, dá para comprar o melhor sacrifício, e eu chegar num culto e queimar a gordura para ver se chega até o altar de Deus, e nós podemos ser rejeitados como sacerdotes, como Malaquias diz nessa noite. Ele está dizendo: Debalde, feche as portas do templo. Eu não tenho prazer em holocaustos. Eu não tenho prazer em ofertas que não comuniquem o seu coração. Eu não tenho prazer que você oferte o teu serviço. Eu não tenho prazer que você saia da sua casa e venha aqui só para receber algo, ainda que você vai receber, sabe por quê? Porque Ele é bom, Ele é misericordioso, porque Ele é grandioso, porque Ele é cheio de graça, porque Ele é cheio de favor, porque o reino de Deus é um reino de abundância, e Ele vai fazer muito mais além daquilo que você está pedindo ou pensando nessa noite, em nome de Jesus. Mas sabe o que Ele quer? Ele quer o meu e o teu coração. Eu vim te dizer nessa noite que o que cada um de nós experimenta em um culto vai depender de como você chegou no culto. Vai depender daquilo que você trouxe no seu coração. Vai depender de como você se preparou para esse culto. Vai depender de como você cultivou o relacionamento com o Cordeiro durante a semana toda. O seu culto não começou hoje pela manhã. Seu culto não começou às 7 horas quando você chegou aqui. Seu culto não começou quando você saiu de casa. O seu culto começou quando você saiu do último culto que você estava aqui, e você começou a cultivar relacionamento com o Cordeiro dia após dia na sua casa, em nome de Jesus. O Cordeiro tinha que ser cultivado dentro de casa. Eles entendiam, eles conversavam,
eles tinham comunhão, eles tinham intimidades. O que nós vamos experimentar de Deus em um culto, em uma reunião como essa, depende das expectativas do nosso coração, do relacionamento que nós temos com o Cordeiro, de como nós nos preparamos para receber o que Deus tem para nós. Vai depender da forma que você preparou para você chegar aqui e entregar o teu sacrifício de louvor, de adoração, de celebração, de oração, de intercessão, de comunhão, de relacionamentos. E quando você se conecta a essa verdade, a bênção de Deus é derramada sobre nós em nome de Jesus. O sacrifício é aceito pelo Senhor. Então a maneira que nos aproximamos de Deus vai definir o que a gente vai receber dele. Por isso que a Bíblia diz: chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Chegai-vos a Deus. A maneira como você passou o dia de hoje, a maneira como você lidou com a semana, vai definir o que você vai entregar hoje nesse altar diante do Senhor. Define o seu culto. Deixa. O que Deus espera de nós não é nada externo, não é forma. A forma como chegamos para sacrificar revela aquilo que a gente dá muito valor para esse momento. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite. Eu não sei como você passou o seu dia. Eu não sei o tipo de expectativas que você tem no seu coração nesse momento. Eu não sei qual foi a expectativa que você teve nesse dia. Eu não sei se você desenvolveu o relacionamento com o Cordeiro. Eu não sei se você viveu com o Cordeiro durante a semana toda. Mas sabe o que estava sendo roubado naquele culto que Jesus pega o chicote e vira a mesa? A capacidade de preparar o Cordeiro. O tempo de preparo para o culto define o tipo de culto que nós vamos fazer ao Senhor. Vou repetir. O tempo que você se preparou em família para o culto vai depender do tipo de culto que nós vamos entregar aqui ao Senhor. Não é o contrário. Não é você vir aqui, cultuar 1h30 por semana, e durante a semana você não tem um contato com Deus, um contato com Bíblia, um contato com a igreja, um contato com o ministério, um contato com servir a Deus, não ganha uma alma para Jesus, não fala de Jesus para ninguém, não influencia ninguém, e você quer achar que Deus vai te aceitar nessa noite com a sua oferta. Está de brincadeira. Você acha que culto é brincadeira? Você acha que a maneira como a gente se apresenta diante de Deus não tem um significado eterno? A gente pode fazer de qualquer jeito no shopping. A gente pode fazer de qualquer jeito nas festas. A gente pode fazer de qualquer jeito no trabalho. A gente pode fazer de qualquer jeito em qualquer lugar. E seria errado do mesmo jeito. Mas na presença de Deus, nós precisamos resgatar o zelo pela presença de Deus. O temor pela presença de Deus. Nós estamos aqui diante do Deus Todo-Poderoso, que é o sabão dos lavandeiros e o fogo do ourives, que purifica-nos de todo pecado. Nós estamos aqui diante do Senhor do universo, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Escute uma coisa, nós não estamos aqui para criar um circo, nós não estamos aqui para te dar pão e circo, nós não estamos aqui para te entreter, nós não estamos aqui para te enganar, nós não estamos aqui para poder massagear o teu ego, nós estamos aqui para dizer que somos pecadores e precisamos da misericórdia de Deus e de um arrependimento profundo e verdadeiro e de uma mudança de vida e de um relacionamento diário com o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então a forma como eu acordo na segunda-feira, como eu trato meu esposo, quando eu trato a minha esposa, eu estou preparando o Cordeiro para o culto. A forma como eu trato o meu empregado, como eu trato os meus funcionários, como eu lido com os meus clientes, como eu administro o meu relacionamento com o meu chefe, como eu respeito meus amigos, a minha equipe, os meus irmãos, eu estou preparando o Cordeiro. Depois de um dia intenso de trabalho, a partir do momento em que eu fiz tudo e cumpri todos os princípios, mesmo contrário àquilo que no momento me ofereceram, eu estou preparando o Cordeiro. A forma como eu digo não às tentações, a forma como eu fecho a porta na cara do diabo para os pecados, para os manjares, para os prazeres, eu estou preparando o Cordeiro. A fase
quando eu respeito autoridades, honro meus pais, honro os meus líderes, acato direção clara de um cajado pastoral, eu estou preparando o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como eu cumpro disciplinas espirituais, separo um tempo a sós com Deus, quando eu prego o Evangelho, ganho almas para Jesus, invisto tempo na obra, recursos, disponibilidade de vida para servir as pessoas, eu estou preparando o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Seu culto não começou quando você chegou aqui. Seu culto começou segunda-feira passada. O que está na mesa do seu coração posta? Cara, tem gente que chega no culto cheio de ódio, cheio de raiva, cheio de ira. Tem gente que saiu brigado de casa, fechou o pau antes do culto. E não bastou, veio brigando até no estacionamento. Só que quando chegou, tinha um laranjinha de Jesus lá. E quando você viu o laranjinha de Jesus, uma entidade incorporou em você. Então você virou crente. Aleluia, xarabalaias. Glória. A gente olha para você, tu tem cara de crente, jeito de crente, fala que nem crente, anda que nem crente, mas comprou um cabrito ali na esquina, com os olhos furados, com a pata quebrada, e veio trazer aqui nessa noite. Cuidado com essas coisas. Nós estamos na frente do Senhor de todas as nações. Esse mesmo sacrifício que você acha que veio para entregar na frente de todo mundo, pode ser o mesmo sacrifício que vai sacrificar você diante do Senhor. Eu queria pregar outra coisa mesmo hoje, verdade. É um tipo de mensagem que para pregar é um desafio, porque é confrontante na nossa alma. Sabe por quê, irmãos? Como eu honro a comunhão dos santos, como eu me envolvo com o corpo de Cristo, quando eu me interesso pela igreja, quando eu me interesso pelas coisas de Deus, quando eu interesso, eu valorizo, irmãos, de boa, de todo o coração. Vou tocar num ponto nevrálgico aqui. Não tem lógica você chegar no culto na hora que você chega. Você não valoriza nada. Eu não estou dizendo de você ter trabalhado até 6:30 da tarde. Tem um monte de excepcionalidade. E tem gente que é herói para ter chego aqui hoje. Herói. Não estou falando desse tipo de situação. Estou falando quando você não dá um valor ao culto. Você não dá um valor à comunhão dos santos. Você não chega um momento antes para poder conectar com ninguém. Você não vem para compartilhar nada com ninguém. Você vai embora sem compartilhar nada com ninguém. Sério que você está chamando isso de culto? Sério que você está chamando isso de igreja? Sério que você está achando que esse negócio é igreja, é culto? Se você não se dispõe a visitar um enfermo, se você não se dispõe a visitar um encarcerado, a chorar com quem chora, a se preocupar com quem está preocupado, sério que você está chamando isso de culto? Se você está preocupado só contigo, se você nem honra mais teus pais, se você está o tempo todo fofocando pelos corredores, contando mentira o dia todo, levantando falso testemunho das pessoas, cobiçando aquilo que não é teu, sério que você está chamando de sacrifício? A gente precisa rever a nossa forma de culto. O que Deus quer de nós novamente é o nosso coração. Deus não quer só que nós o adoremos, Ele quer que nós queremos adorá-lo de verdade. Deus não quer que a gente venha aqui todo domingo. Deus quer que a gente queira estar aqui todo domingo. É quando eu saio de casa e digo: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Lá tem salmo, tem hino, tem cântico espiritual, tem palavra profética, tem ambiente profético, tem anjo do Senhor, tem o Espírito Santo, tem a minha família espiritual, tem o povo de Deus, separado, eleito, escolhido, nação santa, povo real. Eu vou me conectar com os meus irmãos e nós vamos receber da graça, do favor, e a bênção e a vida será derramada sobre nós. É assim que eu devo vir ao culto. É essa disposição do meu coração.
Não dá para a gente medir o coração de cada um. Não dá para a gente mensurar, mas Deus conhece todas as coisas, irmãos. O meu apelo nessa noite para nós como igreja é que você volte a adorá-lo de todo o seu coração. Que você não saia de casa mais nenhum domingo, mas nenhuma quarta-feira, cheio de expectativas na tua alma, cheio de expectativas no teu espírito, porque você conservou o relacionamento com o Cordeiro, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Agora nós temos algo para oferecer a Deus. Vamos lá, família, vamos nos reunir com a nossa macrofamília, vamos expressar a nossa gratidão ao Senhor, e cada um vem e entrega o que está na mesa do seu coração. A bênção de Deus virá em nome de Jesus. Preciso que você volte a cultuar dessa forma. Eu preciso que você volte a adorar dessa forma. Eu preciso que você volte a servir desse jeito. Se você serve nessa casa, você precisa voltar a servir de todo o seu coração. Você tem que preparar o seu culto a semana toda. Você tem que cultivar o relacionamento com o Cordeiro a semana toda, irmãos. Deus não está nos pedindo tudo, não. Ele está nos pedindo 2 horas por semana, cara. Ele está nos pedindo 2 horas por semana. Não é possível que hoje você não conseguiu se preparar antes para vir para o culto. Sério mesmo. Não é possível que você não separou um tempo para orar por nós hoje. A gente precisa tanto que você ore por nós. A gente precisa tanto que você interceda para o culto. A gente precisa tanto que você volte a chorar pelos pecadores. A gente precisa tanto que você chegue aqui meia hora antes, estenda as tuas mãos aqui e fala: Deus, salva a região Oeste 12. Salva essa região, Deus. Salva essa região, Deus. Salva os perdidos dessa região. Salva os desigrejados. Salva os desanimados. Traga de volta para a tua casa. A gente precisa que você de novo prepare o Cordeiro a semana toda, e você venha com o teu coração completamente preparado para adorar ao Senhor. Caso contrário, é melhor que a gente feche as portas. É melhor que a gente pare com isso. É melhor que a gente se espalhe. Porque nós estamos construindo algo eterno e duradouro. E nós precisamos assumir essas responsabilidades. Irmãos, a gente está satisfeito com tudo que Deus já fez aqui. E louvado seja o nome do Senhor por tudo que Ele já nos entregou. Mas eu também vim te dizer que Ele tem muito mais para poder fazer em nosso meio ainda, em nome de Jesus. E isso vai depender das expectativas do seu coração. Se a sua expectativa é que nós chegamos num teto, nada mais vai acontecer. Nada mais vai acontecer. Mas se a tua expectativa é que a tua família vai ser salva, é que todas as famílias da região Oeste 12 vão ser salvas, que nós seremos instrumento de transformação dessa cidade, junto com as outras igrejas dessa cidade, você vai perder todo o apetite por outras comidas na semana, e a sua comida vai ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Experimenta fazer isso a partir de hoje, quando você sair daqui. Se envolva com o Cordeiro. Se relacione com o Cordeiro. Conecte-se com Ele. Volte de todo o seu coração. Nós vamos cear nessa noite. A Bíblia diz que há muitos fracos, muitos doentes, e muitos já morreram em nosso meio, porque não discernem o corpo. E não discernir o corpo é exatamente isso aqui. É quando a gente está prestando um culto sem interesse algum. É quando o desinteresse já tomou conta do nosso coração. A falta de paixão, a falta de fome por Deus. Fome pelas coisas de Deus. Sabe por que as pessoas vivem em crise dentro de uma igreja, cara? Porque elas não têm relacionamento com o Cordeiro. E elas querem que em 40 minutos a gente responda todos os anseios do coração dela. Porque ela não cultivou o relacionamento com o Cordeiro. Nós temos a responsabilidade, a obrigação de satisfazê-la. Aí quando ela não está satisfeita, ela sai procurando para todo lugar. Sabe fazendo o quê? Chegando na porta do templo. Tem um bode aí? Tem gente comprando bode por carneiro. Ah não, o cordeiro acabou. Ah, dá um bode mesmo. Ah, eu vou entrar de qualquer jeito. E aí entra na presença de Deus de qualquer jeito. De qualquer vestes. E eu não estou falando de vestes estéticas, não. Estou falando de vestes de santidade. Estou falando de vestes de louvor.
Eu estou falando de vestes de espírito angustiado e quebrantado na presença do Senhor. Ah, não, eu vou ali, ó. Eu não preciso preparar o culto, não. Eu compro um cordeiro e eu vou onde eu quero. Eu apresento o cordeiro aqui, não tenho compromisso nenhum. Semana que vem, eu apresento o outro bodinho aqui, eu não tenho compromisso nenhum. Isso não é culto a Deus. Culto a Deus é quando dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano, deu ruim, deu bom, deu certo, deu errado, alegria, tristeza, saúde, doença, riqueza, pobreza, eu continuo cultivando o cordeiro no meu coração. Eu continuo cevando o cordeiro, me relacionando com o cordeiro, preparando o meu culto, adorando, sacrificando. E de repente, quando chega o final de semana, eu venho junto com a minha família. E juntos nós participamos da mesa da comunhão do Senhor. O pessoal que vai me ajudar com a ceia pode vir aqui, o louvor pode vir aqui. Nós vamos cear com essa mentalidade nessa noite. Eu não sei como anda a sua vida de culto. Eu não sei como você tem oferecido o seu sacrifício ao Senhor. Mas a forma como valorizamos cada momento do culto diz mais sobre nós do que o que a gente veio fazer aqui nessa noite. Você que valorizou sair da sua casa e orou, intercedeu, convidou alguém, falou do amor de Jesus, foi buscar alguém que não tinha como vir para o culto, está preocupado com alguém na hora de ir embora, que não tem como ir embora, e você pode ser uma bênção na vida dessa pessoa. Se você está desde o início aqui do louvor, se você chegou para celebrar com a gente, para declarar, para profetizar, deixa eu te ensinar uma coisa aqui nessa noite, nessa ceia. A gente não vem na igreja para cantar. Cantar, você vai no show do Luan Santana, da Anitta. Tem crente que vai, sabia? É os que compram bode. Vai dar bode, mas vai. Da MC Pipoquinha. Vocês acham que eu não estou ligado, né? Olha lá. Manifestando o Anderson lá. Olha lá, conheço a peça. Eu não estou falando que a gente vem aqui para isso. Eu estou falando que a gente vem aqui, quando nós nos posicionamos, que cada cântico aqui é levantado. É uma declaração de fé que você está dizendo. Você está profetizando. Você está decretando no mundo espiritual. Quando você perdeu o louvor, você perdeu o culto. Eu preciso te informar isso. Não se engana não, é melhor não vir. Eu acho que eu vou perder uma meia dúzia nessa mensagem. Mas não tem problema. Nós precisamos consertar o culto. Você tem que vir com a gente, cara. Ah, mas eu não gostei da música. Beleza, não foi nem para você, foi para Deus. A gente pode melhorar na afinação. E eu nem sei se está desafinado, porque eu não tenho ouvido para nada mesmo. Para mim tudo é bom, até eu cantando. E a Diana também. Rapaz, fui no culto lá no Cristo Redentor, quinta-feira, eu e a Diana cantamos lá, meu amigo. Até os anjos fizeram revisamento. Mas nós declaramos a palavra, declaramos, né, Diana? Sabe por quê? Porque acima da afinação está o seu coração sincero diante do Senhor. E aí cada mensagem aqui cantada é uma declaração que a gente faz no mundo espiritual. Você sabia que quando Israel vai para a guerra, tem os cânticos de guerra? Antes de pegar nas armas, eles cantam. Você sabia que tem os cânticos de ramagem? Os cânticos de degraus? Você sabia que tem os cânticos de choro, de lágrima e de pranto? E tem os cânticos de celebração? E que também é culto? Não gosto de música. A gente não vem para cantar. A gente vem para profetizar. A gente vem para declarar.
Então eu preciso que a partir de hoje, quando os cânticos começarem a ser cantados aqui, a sua voz seja mais alta do que os meus irmãos aqui, em nome de Jesus. Porque nós estamos declarando diante do mundo espiritual que Ele é glorioso, que Ele é maravilhoso, que Ele é conselheiro, que Ele é Deus forte, que Ele é o Jeová Nissi, é o Jeová Rafa, Ele é o Senhor do universo, o Todo-Poderoso. Ele é o eu sou na minha vida. Então venha com nós. Vão ter dias que nós vamos cantar cânticos de guerra, e nós vamos marchar e pelo Senhor, e nós vamos avançar, e Deus vai nos dar a vitória em nome de Jesus. Vão ter dias que nós vamos cantar: Deus, receba o meu coração. Eu estou triste, ó minha alma está angustiada, está temerosa, mas eu creio no Senhor. E Deus vai te animar de novo na adoração em nome de Jesus. Vão ter cânticos que cadeias vão quebrar no mundo espiritual. Vão ter cânticos que correntes vão se despedaçar no mundo espiritual. Vão ter cânticos que vai ser abalado a estrutura do mundo espiritual de novo. Ah, mas eu não gosto de bater palma. Não tem problema. Quem gosta vai bater por você em nome de Jesus. Então respeita quem não gosta de bater palma. Mas você que bata, bata por você, bata por Ele, bata por Jesus, bata por quem está chegando aqui. E adore e celebre com palmas ao Senhor. Aleluia. Nós precisamos voltar, irmãos, a ativar essas verdades em nosso meio. Nós precisamos avivar isso de novo. Nós precisamos ofertar o Cordeiro de novo, dos relacionamentos que construímos durante o dia, durante a semana, durante o mês. E quando a gente chega aqui, a bênção de Deus é ministrada. Você que está preparada para receber os elementos da ceia, se coloque em pé nessa noite. Pode entregar os elementos.